Bom, e hoje estamos aqui na Next Group, pessoal, uma empresa de grande porte aqui no Rio Grande do Sul, né? Estamos com o diretor Thales, agradecendo aí o Thales por nos receber, né? Que é o engenheiro da empresa e responsável aí por várias decisões, né? Thales, primeiro, obrigado por nos receber, fala um pouco da empresa e fala um pouco do uso da argamassa estabilizada como projeção nas tuas obras. Bom, vamos lá. A projeção, na verdade, ela veio, cara, porque a gente precisava acelerar um pouco a questão do reboco, né, interno, Bernardo, porque a gente tinha as obras, por exemplo, de Canoas eram muito grandes, entendeu? Tu tinha aqueles Y que tinham, cada torre tinha 200 apartamentos, né? Então tu tinha que produzir muito, tu tinha que ter uma produção grande e a argamassa projetada com as equipes de projeção eram muito mais rápidas. A gente percebeu que eram muito mais rápidas que o reboco normal, tá? Então a gente teve que partir para a questão da projeção. E aí depois, em segundo momento, escolher que tipo de argamassa tu utilizar e também a questão da logística, né? Para poder resolver essa questão de produção. E foi uma produção grande, né, Thales? Ou seja, vocês fizeram, né, até podemos botar uma imagem aí da obra, uma obra de grande volume, né, ali na região, e tinha um grande desafio, que era fazer uma produção muito grande em 3 meses, né? E aí vocês fizeram estudos de vários tipos de argamassa. Isso. Então, essas obras, Bernardo, nós tínhamos basicamente, numa fase delas, tinham 4 torres, né, grandes, dividimos em 4 equipes, né, para poder trabalhar, e nós tínhamos aproximadamente, ali, em toda a obra, em torno de 115 mil metros quadrados de reboco. Então, imagina o seguinte, imagina tu tem que resolver uma produção que deveria ser feita num andar, vamos dizer, nós tínhamos um andar, nós tínhamos que produzir em 7 dias, um andar, né? Dessas 4 torres, cada equipe tinha que produzir em 7 dias um andar, tá? Tinham 12 apartamentos. Então, se tu dividir 115 mil metros quadrados por 4 torres, e dividir por andar, tu imagina a produção que tinha que ter. Quanto que era um andar por? Um andar dava mais ou menos 2.400 metros quadrados. Eu tinha. Então, uma equipe tinha que produzir 2.400 metros quadrados em uma semana. Em uma semana. Uma semana. Uma equipe com 4 funcionários. Tinham 5 funcionários, então de 5, Então, seria cerca de 400 metros por dia. 400 por metros equipe. por dia, Isso. Dividido por 5 funcionários, 80 metros quadrados por dia por funcionário. Um funcionário fazer 80 metros quadrados por dia. Só para se ter uma ideia, essa é uma produção grande, quem não tem muita ideia, um funcionário, um pedreiro normal, tá? Assim, numa obra normal, faria quantos metros quadrados no dia? De 25 a 40. Assim, se 25 o cara for bom, a 40, um cara bom, né? Isso, ou seja, eu já vi caras fazendo menos que isso, né? Então, ou seja, mas nós precisávamos de 80 metros quadrados por dia por funcionário. O que acontece? A projeção, a equipe de projeção, ela trabalha diferente. Eles trabalham eles têm tipo uma escala, né, para fazer o trabalho. Então, um projeta, o outro vem atrás fazendo reguando, entendeu? E o outro vem dando acabamento. Então, eles têm como se fosse, não é uma linha de produção, mas mais ou menos isso. Eles têm cada um com a sua função. Eles não têm, não é um pedreiro que faz 80, é uma equipe que faz os 400. Sim, na média, um pedreiro faria 80. Eles precisam produzir, eles produzem esses 400 metros que a gente precisava por dia. E aí, devido a essa grande produção, vocês decidiram fazer projetada, né? Projetada com uma espessura média de 1,5 cm aproximadamente. Nós tínhamos um acompanhamento que a gente fez, né? Então, algumas paredes um pouco mais, um pouco menos, né? E deu em média 1,28, 1,3 de espessura média de reboco. Isso também é determinante, né? Porque quanto mais fina a parede, né? Mais fino tem um limite, né? Mais fino, mais tu consegue produzir, né? Então, vamos resumir. Então, nós tínhamos uma equipe produzindo 400 metros quadrados por dia, só que 4 equipes, então 1.600 metros quadrados por dia nessa obra, né, de revestimento interno projetado, né, e com argamassa estabilizada, né? Daí eu já boto o Pedro aqui na conversa, né, Pedro? Tu conhece bastante o mercado, tu conhece obviamente bastante argamassa estabilizada, mas
quem trabalha com produto normalmente conhece até melhor os concorrentes do que o seu próprio produto, às vezes. Então, brincando um pouco aqui com o Pedro. Pedro, tu conhece algum outro sistema? Como que a gente poderia fornecer tanta argamassa por dia na necessidade dessa obra, em vários pavimentos, em várias torres? Ou seja, quais seriam os concorrentes da argamassa estabilizada para esse caso? Bernardo, a gente nunca foca no concorrente, né? A gente foca em resolver o problema do nosso cliente, né? Então a gente teve essa demanda aí da Nex, né? Alguns anos atrás, se eu não me engano foi em 2015, 14, 15, né? A gente teve que entender a necessidade da obra, né? Então a gente, primeiramente, qual a logística que a obra oferecia e qual a necessidade. Com isso, obviamente, com a engenharia da empresa, a gente, da Nex, junto com a nossa, a gente conseguiu desenvolver um sistema para desafogar o elevador cremalheiro, né, e ter os horários corretos para cada caminhão chegar. Então, a partir do momento que a gente conseguiu fechar essa logística, né, nós conseguimos atender a demanda, que era sempre com abastecimento no dia anterior. Então, nós abastecíamos os caminhões conforme o engenheiro da obra solicitou, nos horários que era melhor para ele, para as equipes, e conseguimos atender isso. Desconheço sistema que conseguisse fornecer, né, para essa velocidade, né, claro que tudo é possível, né, mas assim, com muitas máquinas pode ser que se consiga fazer isso, né, mas a gente conseguiu cumprir essa demanda, né, então assim, com um bom material e uma boa engenharia e uma boa logística na obra, é viável, né? Estou fazendo uma conta rápida aqui, Pedro, porque o Thales nos passou nos bastidores aí que a média verificada lá foi 1,3 centímetros de aderência, de espessura, né? E se a gente fizer 1.600 metros quadrados, eu teria 20,8 metros cúbicos de argamassa por dia. 20,8 metros cúbicos, né? Como o Thales ainda fazia outros serviços, alguma coisa de assentamento, não sei o quê, tinha uma entrega média aí de cerca de 30 metros cúbicos de argamassa por dia para aquela obra, né? Então, é um desafio grande, né? Porque tu precisa entregar no horário determinado, precisa ter ali uma entrega durante o dia, para o pessoal usar já durante o dia, mas também uma entrega de noite, vamos assim dizer, no final do dia, para o pedreiro, para produzir essa quantidade, não pode chegar os pedreiros e ficar esperando alguém fazer argamassa na betoneira, na argamassadeira, etc. Tu tem que chegar lá e tá pronta a argamassa, né? Então teve um desafio logístico muito grande essa obra também, né? Na verdade, assim, um dos maiores desafios, Bernardo, justamente é esse. O que acontece? Como a gente viu que essa produção diária necessária, né, para nós cumprir nosso cronograma era muito grande, a gente começou a verificar que se tu utilizar um tipo de argamassa, tu tem que produzir ela no canteiro, vamos dizer assim, né? Para tu produzir ela no canteiro, tu tem que ter o pessoal para produzir ela no canteiro, tá? Então, além de tu colocar argamassa na parede, tu tem que fabricar ela, né? Eu digo, fazer a mistura na obra. E aí a gente fez esse estudo e essa questão de ela vir pronta, tu elimina esse processo de tu ter que fabricar na obra, tá? Bom, aí tinha outra questão de que a argamassa estabilizada tu tem que receber e utilizar o que tu está recebendo. Então, realmente, a logística e a combinação, tanto com a empresa de argamassa como com os empreiteiros, tinha que ser um relógio funcionando todo ele em conjunto, né? E não é só produzir, tem que transportar também, né? Porque imagina se tu produz a argamassa na obra às 9 da manhã, né? Sim. Tu precisa usar o elevador cremalheira, tu precisa usar jiricas, carrinhos, enfim, tu precisa transportar. Isso. E tu tá usando o elevador, né, para outras atividades na obra, ou seja, tu ainda tem, com a estabilizada sendo entregue no dia anterior, horários de menor demanda, tu ainda tem essa vantagem no transporte interno. Também. Por isso que a gente fez alguns acertos tanto com o empreiteiro, né, como com a empresa de fornecedora, né? Então, como eu te disse, tem que ser um reloginho. Então, tu tinha praticamente, como tu falou aí, 28 metros, tinha e alguns outros serviços, tu tinha de 3 a 4 caminhões por dia. Então, tu tinha um no final do dia anterior, para quê? Para que tu começasse o dia cedo, porque essas empresas, para produzir desse tipo,
essa metragem, tinha que começar cedo. Então tu não podia esperar um caminhão carregar lá na empresa e te entregar. Então tu já recebia o caminhão no dia anterior, com ela estabilizada, né? Tu começava a trabalhar de manhã e já tinha que ter uma entrega de manhã, uma entrega depois do almoço, vamos dizer usar assim, daqui a algumas horas. e a entrega do fim do dia, que é para começar o outro dia. Tá? Então, vocês imaginem, todo esse desafio dessa logística tem que ter sido bem acertado. Tá? E realmente aconteceu, nós conseguimos cumprir esse cronograma com essa produção aí diária, né? E com esses consumos todos aí que a gente... que a obra necessitou. Né? É importante, né, Pedro? Enfim, a gente gosta bastante da argamassa estabilizada, mas tudo depende muito do fornecedor, né? Claro que estamos aqui falando da Benter, não sei o que, é uma empresa conhecida aqui no mercado do Sul, que atende bem essa questão, mas estamos aqui falando para a gente do Brasil inteiro, né? Ou seja, daqui a pouco lá na minha cidade, daqui a pouco eu não tenho um fornecedor adequado de argamassa estabilizado, às vezes eu nem tenho esse fornecedor, né? Ou se eu tenho, é um cara ali que... né? A gente tem muito no mercado o fornecedor de argamassa estabilizada, que é uma concreteira que fornece concreto. É uma concreteira que fornece concreto. E quando tem uma sobrinha de tempo ali no caminhão, vou também jogar uma argamassinha aí no mercado. Como que tu enxerga essa parte da logística, Pedro? Porque nessas empresas que às vezes não tem tanto foco na argamassa, ou seja, pode dar problema na obra. E aí eu tenho empreiteiros, né, ou funcionários da própria empresa que estão ali, dependendo daquilo ali para produzir, né, para tocar seu cronograma, receber seus valores e tal. Ou seja, tu quebra toda uma cadeia. Ou seja, como que se trabalha essa responsabilidade do fornecedor? Eu acho que assim, todo sistema construtivo, né, tem seus limitantes, né, e suas dificuldades. Quando a gente assumiu esse compromisso com a Next Group, a gente estava com a nossa usina da cidade de Canoas, né, numa proximidade ali não chegava a 10 quilômetros, e se questionou isso, né, se preocupou, tá, e se dá um problema na usina, se tem algum imprevisto. A gente tem a possibilidade, né, nesse grande desafio, a gente contou e acontecia, né? Muitas vezes se tinha uma demanda maior em alguns dias, por exemplo, na segunda-feira, né? Esse volume que a gente falou aí, segunda-feira era praticamente dobrado. Nós começávamos a produção 5 horas da manhã e depois na segunda a gente seguia fornecendo argamassa para terça. Na terça já equilibrava. Então a gente tem a nossa unidade de Campo Bom, obviamente, que é mais distante, mas com isso a gente conseguia ter esse compromisso e com certeza afirmamos. Sobre a tua pergunta, eu acho que a gente, né, toda empresa, quando procurar um fornecedor, tem que achar um fornecedor adequado. Né? Não vou dizer que eu sou contra, mas assim, produzir na mesma central que se produz concreto e argamassa, na minha opinião particular, não é adequado. Né? Porque tu precisa ter os materiais adequados para concreto, que muitas vezes não são iguais ao da argamassa. Né? E fora o risco de contaminação. Então, assim, tu contaminar um caminhão betoneira com concreto e posteriormente carregar argamassa, não vejo como algo adequado tecnicamente. Contaminação no sentido de brita, agregados graúdos. Exatamente. Às vezes alguma coisa de aditivo, que tem num e não tem no outro e tal. Eu acho que o maior problema é brita, né? É brita. Acho que tu fala contaminação, parece que é ácido sulfúrico. Não é nada disso, né? Não, é brita. É brita e tal, né? E principalmente para projeção, né? Principalmente para projeção. Então, assim, chega a britinha lá na projetora, pode estragar a projetora. Utiliza... Normalmente todas as projetoras são com rotor e estator, né? Então com um mangote de 1,5 polegadas, algumas com 1. Então assim, nem pensar em ter uma brita, né? Isso a gente consegue garantir no nosso processo, com certeza. Perfeito, perfeito. Aqui eu recebi já uma pergunta, o negócio é rápido, Thales, da Jordana, ficou legal, né? Jordana de Campos do Jordão. Não sei se tem alguma coisa a ver. Obrigado, Jordana. Né? Tchau. A pergunta que não quer calar, gostei da pergunta da Jordana, Thales. Olha a produção que tu teve com argamassa estabilizada, que tem uma quantidade de aditivos um pouco maior que argamassas convencionais, né? Numa velocidade imensa. Problemas, né? Ou seja, tu só falou das maravilhas até agora, né? Quais foram os problemas pós-obra? Teve alguma questão de pouca aderência, tu teve alguma questão de fissuras, retração, enfim, quais são os problemas dessa grande velocidade de concretagem, de projeção de uma argamassa estabilizada?
Bom, na verdade é o seguinte, ó, tu tem que observar algumas coisas, né, na obra, tomar alguns cuidados normais, como tu teria com qualquer argamassa, tá? Por exemplo, tem que tomar um cuidado quando a argamassa estabilizada, tu tem um tempo para utilizar, e a gente fazia isso, utilizava, obviamente, Dentro da validade. dentro da validade, tudo que foi entregue, né? Isso é importante porque se tu não utiliza, tu tem um desperdício ali. Então, isso a gente não teve, vamos dizer assim. É que nem iogurte em casa, né? Tem que comer o iogurte dentro da validade, né? Não, se tu abre ele, tu, né, tem menos, né? Então, a estabilizada ela já vem, assim, né? Já vem, vamos dizer, aberta, né? Então, tu tem que consumir. E a gente conseguia. Então, quando tu tem um volume com sequência, né, de obra, tu consegue não ter esse desperdício que pode ser um problema para alguns. Para nós não foi, tá? Só um parênteses, né, Thales? A gente, inclusive, na obra, essa preocupação surgiu, até não me lembrei de comentar, e foi feita uma numeração, né? Isso, a obra era tão organizada que cada empreiteiro tinha suas caixas, né? Tinha um cores. Exatamente, cada equipe tinha um número, então nós tínhamos lá normalmente 10 a 12 caixas por equipe, e o almoxarife, eu acho que era, né, o cargo da obra, passava conferindo isso diariamente, vendo as etiquetas de validade e também fazendo o levantamento para o próximo dia. Tu observar, deixar a água em cima. Isso, fazendo todos os o almoxarife tinha, quando era entregue no final da tarde, aquela carga, que é a mais importante porque ela vira o dia, ele tinha esse cuidado de ir nas caixas e verificar se tem aquela película de água em cima e tal, que é recomendado pelo fabricante. Tu cuidando disso, tu não tem esse problema, tá? Com relação à execução, tu tem que ter os cuidados normais de uma parede, que tu tem que preparar ela antes, como tu prepara uma outra, né? E depois ensaios de arrancamento, para tu ter essa rastreabilidade, assim, do produto e a confiança no produto. E eu vou te falar que a gente não teve problemas de fissuras, baixa aderência, tanto na época da obra, né? Como posterior, o pós-obra, né? Que praticamente sobra de 2015, né? Ou seja, praticamente terminando a garantia, a gente não tem problemas de descolamento, de chamados, descolamento, esse tipo de coisa. Então realmente foi tudo bem. Foi tudo tranquilo, né? Tá bom, muito bom, muito bom. Vale salientar, né, Bernardo? Nosso ponto de vista é que o produto tem que ser bom, obviamente, né? Mas bem aplicado, com, né, boas práticas, que era o caso específico dessa obra. Tinha uma turma de engenharia sensacional e equipes muito preparadas de projeção. É sucesso na certa. Né? E Thales, vamos falar um pouco dessas questões de execução, então, executivas. Fala um pouco do desperdício, né? Que tu falou, realmente, se passar da validade, tem que jogar fora a argamassa vencida. Né? Então isso vai muito da gestão da obra, né? Versus recebimento, o que eu vou utilizar. Entre aquela argamassa que bate na parede e cai, né? Enfim, vocês fizeram algum estudo, até comparativo com outros tipos de argamassa, para entender um pouco melhor o desperdício que vocês tiveram e têm com a argamassa estabilizada ou não? Só um parênteses, né? A engenharia que é tão boa que era até um TCC, né, Bernardo, do assunto, né? Gerou um trabalho de conclusão de curso. Né? Vamos lá, obviamente que quando tu vai trocar um produto dessa monta, vamos dizer, argamassa, que é uma coisa cultural, vamos dizer assim, o reboco, né? Todo mundo conhece o reboco antes feito na obra, virado na obra, depois ensacado. Sempre quando tu muda, né, o tipo de produto, tu fica um pouco desconfortável, vamos dizer assim, desconfiado. Então, obviamente, a gente sempre faz esse tipo de estudo. Tem que fazer, né? Inclusive, virou um trabalho de conclusão de um engenheiro nosso, tá? Então, o que acontece? Para você ter uma ideia, nesse trabalho, que a gente aproveitou ele, porque ele queria fazer, a gente aproveitou para fazer essa conta. Então, o que acontece? A argamassa... Qual é o nome do engenheiro? Engenheiro Rodrigo. Rodrigo Ribeiro. Vamos dar o crédito pro rapaz, né? Trabalho de conclusão dele. Ele chegou à seguinte conclusão, né? Que das argamassas que foram estudadas, da ensacada e da estabilizada, do resíduo todo que cai, né, na parede ali e que não é aproveitado depois, e pelo menos que não deve ser aproveitado, você tem que tomar esse cuidado, né? Porque o pedreiro tem às vezes tem essa mania, né, de querer reaproveitar o que cai. Então, ele recicla. Né? Tem que tomar um cuidado.
Enfim, da argamassa que cai, do resíduo que cai, do percentual de desperdício gerado, que também a gente calculava e controlava, que não importa esse percentual agora, tá? Tu tem um percentual de resíduo também da argamassa estabilizada que é menor, tá? Mais ou menos, tu gasta 40% da perda que tu tem total, vamos dizer, de argamassa normal, ensacada, tu tem uma perda ali, 40% desse valor, considerando a argamassa... Tu tem um desperdício da argamassa ensacada no trabalho do Rodrigo. Ele chegou lá de 10 quilos que perdeu da argamassa ensacada. A estabilizada perderia 4 quilos. Essa ou seja, mais ou teve menos uma redução de 60% no Isso, no essa desperdício. é a conta que ele chegou dos estudos. Não foi um estudo num apartamento, numa parede, tá? Quantos foram? Ele fez um estudo, ele fez em 2 prédios. Ele fez um estudo em 72 apartamentos a primeira vez, tá? E depois ele fez um estudo em 144 apartamentos, 144. né? Que basicamente corroborou o que ele tinha anteriormente. Então, os valores são os mesmos, né, desses estudos. Então, a amostragem Em loco, excelente, né? Muito boa. Não é uma parede só, né? Então, realmente uma amostragem que eu acho que reflete realmente o que acontece. Pegando os números dele, né? Então, naquele de 144 apartamentos, ele chegou num desperdício de 19 toneladas de argamassa ensacada e 8 toneladas de argamassa estabilizada. Exatamente. Ou seja, 8 toneladas que representam uma diminuição de 6. Então, ou seja, 11 toneladas a menos de desperdício em 144 apartamentos nessa obra da Nex. Exatamente. É uma amostragem grande. É grande. Uma amostragem grande. E isso se nota no dia a dia, essa diminuição de desperdício. O que tu acha? Não, visualmente, assim... Se tu for levar em consideração que tu tem 40% menos, tu consegue perceber na obra, tu caminhando, tu consegue perceber, né? Essa questão do que está caindo no chão, né? Do que está caindo de ensacado, do que está caindo Isso até o valor, né, Thales, e o processo de tu descartar esse material, né? Porque depois que o material já está endurecido, não tem mais o que fazer, né? Sim. Então isso reflete também em menos resíduos no aterro, né? Sim, resíduo é... Fora a sacaria também, que a gente acaba não utilizando, né? Porque hoje o resíduo é terrível, né? O material que tu comprou, que tu pagou, que tu recebeu, que tu transportou dentro da obra, que caiu no chão, aí tu tem que transportar o lixo, o resíduo, botar num teleentulho, pagar o teleentulho, ou seja, é perda do início ao fim. Perda do início. Legal, Thales, então tu tem desperdício menor, tu tem uma produtividade maior. E o custo? Ficou um custo competitivo ou vocês pagaram um pouco mais caro para ter um produto diferenciado? Ou vocês ainda, apesar de todos esses benefícios, ainda era um produto dentro do valor de mercado de outras argamassas que vocês já trabalhavam e trabalham? Enfim, pode falar um pouco sobre o custo do material? A gente também fez um estudo de custo, óbvio, né, para a gente fazer os comparativos. Tá? E entre ensacada e estabilizada, tá, a gente percebeu que existe uma economia, tá? Existe uma economia de em torno de 40%. Né? A estabilizada mais barata que a ensacada, em torno de 40%. Então, como eu disse antes, a estabilizada tem que pensar a obra, a logística da obra para executar o serviço, pensando nessa estabilizada que vai te entregar ela pronta e tu tem que consumir todo o recipiente que vem, né? Então tu tem que pensar a tua obra para isso aí. Tu fazendo isso, como ocorreu lá, que os volumes eram enormes, né? E quando tu tem esse volume bom de execução, tu consegue chegar nesse valor de resultado aí, né? De economia, vamos dizer assim. Bom, mas então é uma barbada de vender esse teu produto, hein, Pedro? Porque ele é mais barato, ele dá maior produtividade, menor desperdício. Tu tem que vender que nem água isso aí, né? Não, água a gente toma todo dia, né, professor? Sábado e domingo também, né? O importante é o estudo da logística, né? E daqui a pouco tu chama a Benta, né? Chama a empresa para fazer esse estudo junto, né? Exato. Porque tu precisa, por exemplo, a Benta também tem um consumo, ela não pode ficar te entregando caminhões de meio metro cúbico, né? Tem um consumo mínimo, senão não viabiliza também para ele. Então tu tem uma entrega que ele pode dizer melhor, tem uma entrega para ser feito um consumo mínimo
E a tua obra tem que comportar esse consumo e consumir esse consumo mínimo, né? Exatamente. Isso que é importante. Né? Eu acho que nós temos diferentes produtos, né? Falando da projeção, hoje a nossa entrega mínima é 5 metros cúbicos por entrega, que é um consumo médio de uma equipe, né, normal de projeção. Já as argamassas, vamos dizer assim, mais de múltiplo uso, assentamento e revestimento, maior parte das praças que a gente atende, a gente consegue entregar com 1 metro cúbico. 1 metro cúbico. 1 metro cúbico. Então, se nós pegar a argamassa tradicional para assentamento e revestimento, né, de paredes, a gente consegue entregar 1 metro. A gente sempre trabalha no viés de ter entender a necessidade da obra e poder resolver, né? Então a gente tenta sempre trazer isso. E obviamente que trazer economia e boa técnica para a obra também. 1 metro cúbico, se a gente pegar ali uma espessura, vamos botar de 2 centímetros, nós estamos falando de 50 metros quadrados. 40, 50, depende do desperdício que o pedreiro possa ter. Isso aí, né? seria um pedreiro e meio, um pedreiro. A média hoje de mercado, Bernardo, gira em torno, num processo manual, né, entre revestimento e assentamento, de meio metro, né, por pedreiro por dia. Meio metro. Meio metro. Mas, Só obviamente, os do Thales que os usavam. detalhes Usavam mais. são fenomenais. A equipe de projeção produzia bastante. Mas assim, tem pedreiros no processo tradicional que produzem em torno de 1 metro cúbico por dia. Mas claro que depende da frente, né, do quão complexa é a obra. Então, né? numa obra que tiver ali dois pedreiros, Dois pedreiros já vai viabilizam a utilização, com certeza. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Obrigado, Thales. Obrigado, Pedro. Valeu.